Muito bem, pessoal. Então vamos lá a essa primeira aula desse novo curso Libertando o Cativo. Como nós podemos, através da mudança de pensamento, ter o nosso pensamento sendo levado cativo à obediência de Cristo. O que nós devemos fazer? A emoção, ela é muito ligada àquilo que nós pensamos. Como nós podemos, então, recuperar os nossos pensamentos, levar esses pensamentos cativos a Cristo, para que toda a nossa forma de pensar, transformando a nossa forma de agir, nós podemos, então, realmente ter o nosso pensamento todo alicerçado em Cristo. E eu quero te contar uma história. Você está de frente com o seu computador, com a sua tela de computador, e você já teve aquela sensação de estar sonhando acordado, você já teve aquela sensação de estar ali em algum lugar, ou numa praia, ou você que quer conhecer a neve, esquiando na neve, e você está ali visualizando, você está ali vendo aqueles momentos alegres, né? Você que gosta de ir para a praia, de poder pegar o sol de uma praia, vivendo tranquilamente, perfeitamente aquele momento, e você sente a brisa, o sol batendo no seu rosto, e você sente aquele frescor do vento da praia vindo no seu rosto, e de repente você se depara ou no seu trabalho ou dirigindo, e você vê que tudo aquilo que você sonhou não era realmente a realidade. Por um breve momento, você teve o seu pensamento levado para um outro lugar, e no outro momento você foi devolvido à dura realidade. Você já sonhou desse jeito? Você já esteve num sonho dessa forma? É uma experiência que nós vamos falar nada incomum, né? E isso é muita verdade, que muitas pessoas em todo o mundo, né, no mundo inteiro, elas vivem assim. Muitas pessoas executam suas tarefas, as tarefas que lhes foram confiadas, mas ao mesmo tempo as suas mentes, elas são levadas em pensamentos a vaguear por, por, por algo que ela quer realizar, por algo que ela quer fazer. Muitas vezes é estar em uma casa, num campo, outras vezes é estar esquiando na neve, conhecendo a neve, outras vezes é estar somente numa praia ensolarada. Muitos planos são feitos, e por fazer esses planos, muitos planos tomam o nosso pensamento. Às vezes, o que acontece? Muitos críticos usam muito o termo cativante. O que isso significa? Quando você já foi e já ouve muitas vezes os músicos e muitos críticos de teatros, né, falam assim: o público foi cativante, o público estava cativante. O que isso significa? Significa que um espetáculo, ele sobre o qual foi escrito, ou sobre o qual está sendo escrito, quer dizer que a plateia ficou completamente fascinada por aquele desempenho que o artista ou vários artistas tiveram, ao ponto de levar aquela mesma plateia a esquecer por horas, por algumas horas, a dura realidade que elas enfrentam. Então, a mente humana, ela é dessa forma, ela tem a capacidade de deixar nos cativar e nos transportar para algo que nós queremos. Uma bela ilha, né, com sol, né, a um lugar que a gente quer ir. Então, a nossa mente, ela nos leva a isso, onde a dura realidade é diferente daquela que nós vivemos, onde a realidade, na verdade, ela é diferente daquela dura realidade que nós vivemos. Então,
como são muitas concorrências, a nossa mente, ela sofre tanta concorrência que nossos pensamentos conscientes, eles lutam a todo momento, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, para tomar forma daquilo que nós pensamos. Alguns desses pensamentos, dessas realizações não passam de meros sonhos que são inocentes. Note só, são sonhos inocentes. Isso quer dizer o quê, Paulo? Que são sonhos que você tem, que são objetivos que você pensa, que são de finais de semana, passando em algum lugar, acampando em algum lugar, indo a algum lugar. São pensamentos que eu chamo de pensamentos inocentes, é só de 1, 2 dias. Outros demonstram tamanho poder que consegue sofrer horas ou mesmo dias de ansiedade e depressão. É o que a gente tem visto aí, né? Você objetiva, você sonha com isso por muito tempo, porque é muito mais tempo, e você começa a sofrer, começa a ficar ansioso, ansiosa, né? Dias antes, meses antes. Então, o que que isso traz para nós? Por que que o tema desse primeiro curso é recuperando os pensamentos? Porque eu quero mostrar para você como que Deus pode levar nosso pensamento cativo a Cristo e como que ele pode dirigir através disso os nossos pensamentos de uma forma a nos beneficiar, de uma forma a nos trazer um agrado, para que a gente possa agradá-lo em todos os nossos pensamentos. Mas ele, note o que eu vou falar com você, mas ele não está sozinho, porque de um lado tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo tentando levar o seu pensamento cativo à obediência a ele, porque nós temos três formas, mas um só é o mesmo Deus: Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então, o que que nós temos que fazer, como nós temos que moldar os nossos pensamentos para que sejam levados cativo a ele. Mas, de outro lado, nós temos Satanás com todas as suas artimanhas, com toda a sua empreitada para fazer com que você não pense dessa forma e pense da forma dele. E ele gosta muito de exercer plenos domínios sobre a nossa mente. Então, como nós podemos recuperar nossos pensamentos, levando nossos pensamentos cativos a Deus, para que ele possa, através disso, vir a nos abençoar em todas as áreas de nossas vidas. Muitos de nós confrontamos e nós somos confrontados a todo momento com os nossos pensamentos. Tudo que vai começar na nossa vida, tudo que vai ter um fim na nossa vida, ele vai ser feito na nossa mente. E ao tentarmos usar toda a nossa mente, nós temos que saber usá-la da forma benéfica. Então, todos os nossos pensamentos são extremamente importantes e acabam por provocar ações e emoções. E são essas ações, essas reações, essas emoções que vão decidir como nós vamos reagir às circunstâncias que nos vêm sobre a nossa vida. Se nós vamos agir com medo ou se nós vamos agir com coragem, se nós vamos agir com preocupação ou nós vamos agir com tranquilidade. Então, nós temos que saber aquilo que vai ser seguro ou não para a gente. Então, as circunstâncias, note aqui, as circunstâncias que você enfrenta não determinam como você vai reagir, mas sim a sua disposição mental. E é o que nós vamos agora entrar nesse tema. E isso que eu estou falando é uma introdução para a gente recuperar os nossos pensamentos. Então, como nós podemos recuperar o nosso pensamento? Como nós podemos, então, note só, através da aplicação da palavra de Deus, porque o nosso guia ele tem que ser a Bíblia, ele tem que ser a palavra de Deus e nada mais do que isso. Você pode ler livros, mas desde que tudo que você aprenda seja baseado na palavra de Deus. Então, como nós podemos transformar, como nós podemos recuperar os nossos pensamentos e, mesmo através das circunstâncias que nós enfrentamos, nós possamos passar
por tudo isso. A primeira coisa que a gente deve entender é a nossa disposição mental. O que é o conceito de dispor a mente? O termo dispor a mente é bastante usado por um grande apóstolo de Deus, que é o apóstolo Paulo. Por exemplo, em Colossenses 3, versículos de número 1 e de número 2, Paulo diz assim: portanto, já que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, Paulo refere-se a nós buscarmos, pensarmos as coisas que são do alto. Mas Paulo vem ainda em Romanos 8,5 dispondo a mesma coisa, falando assim: porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Mas mais ainda, Paulo deixa lá para os irmãos de Filipenses a seguinte verdade: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, note que cada passagem dessas palavras de Deus faz uma revelação poderosa do nosso bem-estar. Primeiro, mental, então. O conceito de dispor a mente, ele é mental, em primeiro lugar, mental. Em segundo lugar, espiritual, e depois vem o emocional. Ou seja, nós temos três classes que nós, ao dispormos a nossa mente, nós somos levados a experimentar de Deus o bem-estar mental, espiritual e emocional. Então, nós temos três formas de nós dispormos a nossa mente através da aplicação da palavra de Deus. E o que isso vai fazer? Deus, então, vai pegar, vamos supor que nós somos um barco e nós temos que ser direcionado por por esse, por esse condutor. E o condutor é Deus. Então, ele vai trabalhar na área mental, espiritual, emocional, para que o nosso barco, para que o vento, quando bata no nosso barco, ele faça seguir ao rumo, ao destino que Deus quer, e ele vai determinar esse destino. Assim que nós devemos dispor a nossa mente para que Deus possa determinar o curso da nossa vida. Pense só numa coisa: você foi lá e você comprou um barco. Você comprou um barco e você quer muito experimentar esse barco, mas sem fazer nada para que você nunca velejou, você nunca foi um velejador. E você foi lá, comprou um barco e adoraria muito poder velejar nesse barco. Você, por um ato, por uma ação, você foi lá e colocou aquele barco no mar e resolveu, então, se tornar um velejador. E você começa a velejar e o vento bate e você, por uma fração de segundo, você, de repente, assim, deixa o vento bater, eu quero deixar o vento me levar para algum lugar. E você deixa o vento te levar. Só que você não sabe como você vai controlar aquele barco, porque aquele barco pode, então, chegar a ficar sem rumo. Assim também é a nossa vida. Se nós deixarmos que os ventos que vêm de Satanás, a nossa mente, nossos pensamentos nos levem, nós não estamos e vamos ser levados com os nossos pensamentos cativos a todo momento. Então, nós devemos saber o que vem de Deus, a forma de pensar de Cristo. Então, se você deixar que aquele vento, aquela circunstância simplesmente o leve, simplesmente coloque o seu próprio curso, a chance de você continuar pensando negativo, pensando em derrota, pensando em fracasso é muito grande. Mas vamos ver ao contrário: se você determinar que você vai aprender, que você vai fazer alguma coisa para quando entrar em um canal emocional, em uma situação, em uma circunstância, note só, a circunstância não vai determinar o seu próximo passo. Se você tiver a sua disposição mental
totalmente ligada com Deus, e nós lemos aqui 3 formas, aplicando a palavra de Deus, que nós podemos dispor a nossa mente. Então Deus entra, muda o nosso conceito mental, muda a nossa mente, muda os nossos pensamentos, e assim nós podemos ser levados, ser conduzidos nesse barco pelo próprio Deus. Amém? Então nós devemos buscar isso, devemos buscar essa disposição mental para que a gente possa, nos 3 âmbitos, o primeiro espiritual, o segundo mental e o terceiro emocional, fazer as coisas certas, pensar da forma certa e você ser levado aí de forma circunstancial por Deus. Então, depois que nós dispomos a nossa mente a buscar espiritualmente, mentalmente e emocionalmente a direção de Deus nos nossos pensamentos, nós começamos então a ser levado, nós começamos a ter os nossos pensamentos todos levados e conduzidos por Cristo. Muitas pessoas levam a sua vida dessa seguinte maneira. Pegam como sua, vamos colocar aqui, sua vida é um veleiro, sua vida é um barco, e você deixa o barco seguir o seu próprio curso, você deixa a vida te levar de grandão, deixa realmente a sua vida te levar. Sem dúvida nenhuma, a sua vida acompanhará o sentido do vento e você acabará preso, você acabará aprisionado na fortaleza de Satanás. Sabe por quê? Porque, vou abrir um parênteses aqui agora. Por quê? Quando Satanás começa a aprisionar a mente de uma pessoa, quando Satanás começa a lançar na mente dessa pessoa mentiras, ele começa a colocar e a construir essa fortaleza não de uma vez toda, não de uma vez por toda. Ele vai colocando de um por um os seus tijolos, de um por um as suas pedras, até aprisionar toda a sua mente e você ficar presa ali nessa fortaleza. Mas no outro momento a gente vai ter um curso que eu vou falar sobre tudo isso. Como que Satanás aprisiona os nossos pensamentos, como que Satanás constrói essa prisão, de que forma ele constrói para que a gente não venha a ter os nossos pensamentos levados cativos a Deus. Então você começa a deixar a sua vida seguir, você começa a deixar o vento levar a sua vida e você começa a ficar preso nessa fortaleza. E quando você vai ver, você já está todo preso dentro dessa fortaleza. E como você vai conseguir sair dessa fortaleza? Somente tendo o seu pensamento recuperado a Cristo. Somente você tendo o seu pensamento todo moldado de forma a você ter a sua disposição mental toda em Cristo, espiritual em Cristo e emocional em Cristo. Então, nós vamos ver que muitas pessoas levam a vida desse jeito. Elas deixam que o vento preponderante de cada circunstância que vem na mente a arraste, deixe ela presa ali, levando para longe do seu destino que você tanto quer, do seu destino que você tanto almeja. Então é isso que nós temos que aprender. Quando nós dispomos a nossa mente a Cristo, quando essa disposição vem e determina a direção que a gente vai seguir, a gente vai ir, isso nos torna totalmente diferentes. Uma disposição mental, ela nos conduzirá a resultados mais favoráveis. Ou seja, em geral, nós temos muita dificuldade de manter nossa mente concentrada naquilo que nos é mais benéfico. Note bem o que eu vou falar de novo. Geralmente, nós temos dificuldade para manter a nossa mente concentrada naquilo que nos é mais benéfico. Ou seja, nós nos concentramos muito mais em coisas que não são favoráveis
em ventos que não são favoráveis, em circunstâncias que não são favoráveis, em circunstâncias negativas, do que ao contrário. E pensando muito mais nessas coisas contrárias do que nas coisas positivas, ou seja, nas coisas negativas elas se tornam muito mais favoráveis, muito mais fortes do que as nossos pensamentos positivos, ou seja, você molda o seu pensamento de forma negativa, mas você quer ter resultados positivos. Ou seja, os seus pensamentos mais fortes são os pensamentos negativos, o seu pensamento mais fraco são os pensamentos positivos, e quando nós pensamos dessa forma, nós não conseguimos trazer resultados favoráveis para a nossa vida. Então, quando nós mudamos essa forma de pensar, como nós recuperamos os nossos pensamentos e colocamos toda a nossa energia nos pensamentos certos, os pensamentos que são levados a Cristo, nós tornamos as nossas maneiras de pensar, as nossas formas de pensar muito melhores. Mas existe algum jeito de levar nosso pensamento, a nossa disposição espiritual, mental e emocional a Cristo. Existe um modelo que eu possa trabalhar no meu dia a dia para que eu possa levar os meus pensamentos cativos a Cristo? Sim, para mudar a posição, para mudar a forma que nós levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo, nós devemos então mudar a forma que nós pensamos, que nós mentalizamos as coisas que vêm na nossa mente. Olha só, quando nós vamos, eu falei sobre velejar, né? Quando nós vamos, então, pegar um barco, içar a vela para poder tomar a direção do vento, o que nós precisamos? Nós precisamos colocar a posição da vela em uma posição que ela vá fazer com que o vento torne aquela direção que nós queremos. Então, para fazer isso, nós vamos precisar do auxílio de polias, de cabos, de cordames e outras coisas mais. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Se a gente não tiver as ferramentas certas para poder trabalhar todos os pensamentos que vagueiam sobre as nossas mentes, nós não conseguiremos conduzir o nosso barco na direção certa. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de armas para poder combater aquele pensamento que vem na nossa mente da forma certa e não deixar que aquele pensamento entre, faça ali morada, faça ali a sua fortaleza e a gente possa reagir a esse pensamento de forma emocional a nos trazer malefícios. Então, como nós podemos combater esses pensamentos que vêm na nossa mente? Assim como eu falei sobre as polias, como as cordas que nós usamos para poder velejar de forma melhor, as armas que contém na Bíblia também nos levam a recuperar esses pensamentos e levá-los cativos a Cristo para poder obedecê-lo. Então, eles servem para nos ajudar a ter a nossa disposição espiritual, mental e emocional melhor. Poder, enfim, trabalhar de forma assertiva a nos levar a pensar como Cristo quer que nós pensamos. E quais são essas formas? Existem 4 formas que nós podemos fazer isso. A primeira dessa forma é saber identificar. Identificar o quê? Como? Como que eu posso fazer isso? A outra segunda forma é capturar. O que eu vou capturar? Como que eu capturo? Recusar. Como que eu recuso? O que eu tenho que recusar? E substituir. Como que eu substituo? O que é substituir? Qual é a forma de substituir? Então, nós vamos aplicar isso agora para a gente levar nossos pensamentos a Cristo. Nós aprendemos agora o que nós podemos fazer com a nossa disposição mental, no âmbito espiritual, emocional e mental. Agora nós vamos pegar tudo isso que nós descorremos, jogar aqui e identificar, capturar, recusar, substituir, para que através disso a gente mantenha o curso
da nossa vida quando vier as circunstâncias e a gente, através disso, possa manter a direção do nosso barco. Então, são 4 formas que nós podemos fazer para nós levarmos o nosso pensamento a Cristo. A primeira forma dela é identificar. Identificar o quê, Paulo? O que eu tenho que identificar para que eu possa levar os meus pensamentos a Cristo? Note que Paulo, quando ele fala algo lá que nós lemos lá em cima, lá, nós devemos então pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Quando nós pensamos as coisas que são de cima, nós levamos o nosso pensamento todo cativo às coisas que são aqui da terra. E como nós podemos, então, identificar isso para que a gente possa realmente aplicar, identificar aquilo que vem na nossa mente através da aplicação da palavra de Deus. Por quê? Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. Porque então nós devemos lutar com essas armas. Nós devemos lutar com essas armas para que a gente possa, enfim, aplicar toda a nossa determinação e mudar todo o nosso pensamento. Então vamos lá. Paulo nos escreve que nosso pensamento ele deve ser cativo à obediência de Cristo. Então, para tornar o nosso pensamento todo cativo a pensarmos, nós devemos identificar o caráter desse pensamento. Então, você deve identificar, vou colocar aqui, identificar o quê? O caráter deste pensamento. A primeira coisa que você deve identificar, o caráter deste pensamento. Qual que é o caráter desse pensamento que está vindo na sua vida? Ou seja, olha, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, você é preocupado em demasia com as suas finanças. Você começa a se sentir ansioso porque você sabe que vai chegar no final do mês e não vai conseguir cumprir com todas as contas que chegam na sua casa. Perdão. Você não sabe que você não vai conseguir cumprir o orçamento. E você, por causa disso, você começa a ficar ansioso. Você fica ansioso todos os dias, seu pensamento vai nisso. Todos os dias você pensa, você já acorda preocupado, você já acorda ansioso. E cada vez passa o dia e você é ansioso. Mas olha só que a palavra de Deus diz aí em Filipenses 4:6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Note bem, não estejais inquieto por coisa alguma. Ou seja, Deus está falando conosco para que a gente não fique preocupado com nada, nem se o nosso orçamento estiver apertado. Então, por quê? Porque no momento em que você começa a se preocupar em demasia com esse pensamento, você começa a identificar com esse pensamento e começa a reagir da maneira errada. Você começa a ficar ansioso. Ou seja, o momento que você começa a identificar esse pensamento que vem em demasia na sua mente de ansiedade, você precisa identificar esse caráter, o caráter desse pensamento, e você deve começar a reagir de maneira diferente. A ansiedade que vem nessa forma de pensar não é uma opção para você. Os ventos que vêm com esse pensamento não é a opção para você. Por quê? Você começa a pensar nisso, então os ventos começam a soprar contra você. Cada vez mais ansioso, cada vez mais você vai deixar de dormir. Então, você tem que mudar esse caráter, mudar essa forma de pensar para quê? Para que você não se deixe levar por esse pensamento. Identificar esse caráter, identificar o caráter de um pensamento, existe algumas coisas para você fazer. A primeira coisa,
Então, você identificou o caráter e nós vamos agora, para que você possa mudar esse pensamento, você precisa identificar algumas coisas dentro dessa identificação do caráter desse pensamento. Você deve ser capaz de discernir se o pensamento, aquele pensamento, olha só para você ver, merece a sua atenção. Será que esse pensamento merece a sua a sua a sua atenção? Será que esse pensamento merece você ficar o tempo todo pensando nele? Será que esse pensamento merece você pensar nele o tempo todo? Você vai saber identificar esse caráter desse pensamento e vai saber identificar se esse pensamento realmente merece a sua intenção. É hora de retirar do arsenal fornecido por Deus através da sua palavra. Olha só para você ver, você precisa voltar o seu pensamento à palavra de Deus. Mas se você não fizer isso, você continuará a dar atenção a esse pensamento que vem na sua vida. Ou seja, se você continuar a ficar preso nessa fortaleza, você continuará a velejar, a ir às cegas nesse caminho. Você continuará a sempre estar sendo aprisionado nessa sua forma de pensar. Então você precisa recorrer àquilo que está na palavra de Deus para que você possa realmente mudar, identificar esse caráter e não ficar preso nesse caráter. A Escritura de Deus afirma que o Espírito Santo nos ilumina e, em conjunto com a tua palavra, ele nos dá a capacidade de identificar um caráter, se ele é benéfico ou se ele é maléfico. Isso tudo vai trazer bem-estar espiritual, emocional e mental. Então, note, caráter, identificou o caráter, você identificou aquele pensamento seu, aquele caráter de pensamento não merece a sua atenção e você então dispõe a sua mente, a sua saúde mental a ter melhor vantagem espiritual, emocional e mental. Então note que você, através disso, você consegue direcionar a sua vida através de Deus. Você consegue direcionar seus pensamentos por Deus. Por quê? Você identifica que aquele pensamento que você está tendo ali agora não precisa da sua atenção. Então você direciona seu pensamento à palavra de Deus. A palavra de Deus então te enche de esperança e você estabelece um novo curso até o ponto que você quer. Então, levar nossos pensamentos a Cristo, nós devemos identificar. Identificar o quê? O caráter desse pensamento, identificar se esse pensamento que você está tendo merece realmente a sua atenção, para quê? Para que você possa direcionar seus pensamentos todo a Cristo. Então, a segunda forma de nós mudarmos a nossa forma de pensar, levar nossos pensamentos cativos, é capturar. Capturar ao quê? Capturar se o seu pensamento, se aquilo que determina seu pensamento é um ser intruso ou não. Então, capturar o quê? Um pensamento intruso. Nós devemos saber capturar um pensamento quando ele vem e ele merece estar ali ou não. Se você vai torná-lo cativo, se você vai tornar aquele pensamento cativo e levá-lo à obediência a Cristo. Viu só para você ver? Olha só, você identificou que todo aquele caráter de pensamento que você tem não condiz
com aquilo que Deus te fala. Você entendeu que esse pensamento ele não merece a sua atenção. Então você captura aquele pensamento como um pensamento intruso. Ele não tem que estar ali. Ele não tem que permanecer ali. Então você começa a levar esse pensamento para fora e você começa a trazer um pensamento cativo a Cristo. Viu como quatro formas de nós levarmos nossos pensamentos. O primeiro, o segundo já te dá uma noção do que você tem que fazer. Você identificou e você capturou para lançar fora. Não espere que um pensamento nocivo, ou seja, um pensamento que traz malefício, vai se resolver por si mesmo. Ou seja, nós vamos lembrar da guerra, de uma guerra. Nós estamos em guerra e o inimigo plantará pensamentos em sua mente na esperança de enganá-lo. Em vez de você permitir que esse pensamento intruso permaneça ali, o grande problema nosso é esse, que a gente recebe uma seta, recebe algo na nossa mente e nós achamos que aquele pensamento ele vai sair dali por si só. Ah, eu recebi um pensamento negativo, eu vou deixar ali. Se você não identificou o caráter desse pensamento, não identificou que esse pensamento merece ou não a sua atenção, que esse pensamento não merece a sua atenção, será que realmente esse pensamento ele tem que ficar ali? Se não, lança ele fora. Comece a introduzir na sua mente palavras de Deus, palavras que vão levar o seu pensamento cativo a Deus. Então, o pensamento intruso aqui, ele, ele não vai sair por si, por si só. Você precisa de fazer alguma coisa para poder lançar ele fora. Ele não vai sair por si só. Você precisa sair. O grande problema nosso é esse, que a gente recebe uma seta, recebe um pensamento intruso e acha que ele vai ser jogado fora por si só. Ele não vai ser. Em vez de você permitir que esses pensamentos te façam refém, você deve capturar e jogar ele fora. Então, você deve capturar, você capturou esse pensamento e você lançou fora. Você pegou, você não deixou que esse pensamento tomasse o lugar ali que não pertence a ele não pertence àquele lugar e você joga fora da sua mente. Então, o pensamento intruso, ele não vai sair por si só e você precisa capturar ele e lançar fora. Lançar fora o pensamento intruso. Você precisa lançar fora esse pensamento intruso, porque senão ele vai ficar ali o tempo todo te falando, o tempo todo mastigando. Aí o que que acontece? Você pensa muito nele, você não conseguiu, você deu atenção a esse pensamento, ou seja, você recebeu o caráter desse pensamento, você deu atenção a ele, você achou que ele ia sair, não, ele fica lá o tempo todo batendo, o tempo todo te dando ansiedade, te levando à depressão, te levando novamente a ter aquele vício na sua vida. Então você capturou e você lançou fora. Capturar um pensamento que volta a incomodá-lo é uma decisão consciente. Você sabe o que está fazendo. Então, como que deveria ser? Você identificou esse pensamento e você está preocupado com as suas finanças de novo. Esse pensamento ele vai e volta. Não tem como nós não pensarmos nisso, né? Esse pensamento vem a todo momento, mas qual que é a forma certa de nós fazermos? Esse pensamento vem das finanças de novo, e você sabe que aquilo não vai te fazer bem, você sabe que aquilo não vai te trazer algo bom, você sabe que aquilo não é aceitável por Deus você ficar a todo momento fazendo ali, mas você age de forma diferente. Você captura esse pensamento e lida com ele da forma como Deus quer que nós lidamos. Você faz a seguinte pergunta: qual que é o meio que Deus pode me levar a ter um pensamento
cativo à obediência, à obediência a Cristo. Como que eu posso capturar esse pensamento que a todo momento ele vem na minha vida para que eu possa agir da forma como Deus quer que eu faça? Por isso que nós temos os dois próximos passos para que a gente possa recusar e substituir esses pensamentos. Então, nós aprendemos que nós identificamos, nós capturamos, e agora as duas formas nós vamos aprender como nós podemos fazer para lançar fora esse pensamento intruso que vem na minha vida, e é a forma do recusar. Muitos de nossos pensamentos serão identificados como amigos em vez de inimigos. Pessoal, quero parar aqui. Tá tranquilo para vocês aí? Tá tranquilo? Tá dando para entender da forma beleza, né? Da forma certa. Então, se você tiver alguma dificuldade, é só ir nos comentários que ficam aí no curso e você pode me mandar alguma sugestão ou você pode comentar alguma coisa. Ah, Paulo, eu queria que você explicasse melhor sobre isso, sobre aquilo, né? E eu vou, na medida do possível, sanar essas dúvidas, tá bom? Então, só para abrir esse parênteses aqui, porque nos comentários você vai lá e comenta se essa aula está sendo produtiva para você, se está te trazendo uma nova percepção dos seus pensamentos, tá bem? Então, eu vou fechar esse parênteses aqui. Então, esses pensamentos, eles são mais identificados como amigos do que inimigos. Se um pensamento, note só, se um pensamento ele vem para nos edificar, nós então identificamos que aquele pensamento ele merece a nossa acolhida, ou seja, eu mereço ficar com ele. Ou seja, se nós determinarmos nossos pensamentos, se nós, por outrora, ao contrário, determinarmos que aquele pensamento ele vai trazer malefício, ou seja, ele é um pensamento que vai me trazer mais malefícios do que benefícios, ele deve ser, então, evitado. Ele deve ser evitado para que ele não tenha o acesso à nossa região mental. Você entendeu? Então, a nossa opção de recusar é bastante difícil. Ela é extremamente difícil. Note que só, isso acontece comigo, isso acontece contigo, isso acontece com milhares de pessoas. Porque quando nós recebemos esse pensamento na nossa mente, nós tratamos esse pensamento como uma preocupação, como uma forma de nos preocupar. Então, você trata aquele pensamento, note que eu falei lá no comecinho, mas como amigo, nós queremos fazer o quê? Nós queremos aconchegá-lo, nós queremos acolhê-lo e tratá-lo bem. E isso é muito recorrente das nossas vidas. Talvez você tenha se tornado uma pessoa que não sabe fazer outra coisa além de se preocupar. O seu pensamento, ele vem e você a todo momento está se preocupando com uma nova coisa, com coisas até velhas, e você deixou que isso desenvolvesse na sua vida uma ansiedade tão tenaz que já se tornou uma disposição mental de ansiedade. Ou seja, você transformou essa disposição mental em uma disposição emocional e espiritual. Ou seja, você não consegue mais desraigar desse sentimento, desse pensamento. Mas note só, aqui que vem a solução. Note só, por mais impregnado que esteja esse pensamento em você, por mais poderoso que esteja esse pensamento em você, você deve recusá-lo. Mas de que forma você deve recusá-lo? Aplicando a palavra de Deus na sua vida. E eu quero que você note agora como nós podemos fazer para recusar tudo isso, todos esses pensamentos que estão recusar todos os pensamentos que que me fazem que me fazem não manter minha
não manter minhas disposições espirituais, mentais e emocionais. Beleza? Esses pensamentos que eu devo recusar. Eu devo recusar todos os pensamentos. Por isso que você deve orar a todo momento pedindo: Senhor, eu reconheço minha forma de pensar, eu sempre estou ansioso, eu sempre preciso, eu sempre foco na ansiedade, na preocupação. Por isso que eu quero levar meu pensamento cativo a Ti, quero levar meu pensamento obediente ao Senhor. Eu me recuso a permanecer desse jeito, eu recuso a permanecer com esses pensamentos na minha mente, e eu peço a sua ajuda para me fortalecer por intermédio do Espírito Santo no momento em que eu retirar esse modo de pensar da minha vida. É assim que você vai transformar a sua vida, é assim que você recusa esse pensamento. Eu, a todo momento também, eu tento evitar esses pensamentos, e quando esses pensamentos começam a tentar fazer morada, eu recuso, eu lanço fora, eu falo: não, Senhor, me ajuda a ter esse pensamento de novo, porque você está falando, você está vendo um cara que já foi muito ansioso, até hoje eu tenho trabalhado essa ansiedade na minha vida. Não andeis preocupados, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a palavra de Deus fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, é nada. Tudo nós temos que entregar. E ele fala ainda nesse capítulo que a gente deve, em orações e súplicas, colocar tudo isso diante dele. Então, quando você identificar, capturar, você na hora, no mesmo momento, você recusa esse pensamento. Porque senão você promove a morada desse pensamento. E quando nós não decidimos parar aí, quando nós rejeitamos esse pensamento, quando nós não rejeitamos esse pensamento, nós damos poder para ele em nossa mente. Quando você não rejeita o pensamento de preocupação, você dá poder para que ele possa, através das mentiras que ele vai aplicar na sua vida, você comece a deixar com que ele monte a sua fortaleza ao redor da sua mente. Lembra que eu falei no começo sobre fortaleza? Você recebeu esse pensamento é mentiroso. Esse pensamento que você não vai conseguir finalizar as contas do mês é mentiroso. Ou seja, se você der poder para esse pensamento, Satanás começa então a colocar a pedrinha, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir. Quando você vai ver, você já não recusou esses pensamentos, você deixou que Satanás incorpore esses pensamentos na sua vida, e quando você vai ver, você já está todo preso ou presa dentro dessa fortaleza. Então, você precisa identificar isso, você precisa capturar isso, você precisa recusar. Para quê? Para que você, recusando, você comece a substituir tudo aquilo que vem na sua mente por coisas que são de Deus. Imagine que eu lhe peça para não pensar em um pedaço saboroso da sua fruta preferida. É bem provável que quanto mais você evitar esse pensamento, esse assunto, mais sua boca vai se encher d'água. Mas se quiser ter firme a sua decisão, pense na sobremesa de que mais gosta e terá substituído um pensamento por outro. Se o problema for uma preocupação que você está tendo, a substituição dessa preocupação deve ser por pensamentos a respeito da fidelidade e cuidado de Deus. Então, aqui, ó, substituir. Substituir é você pensar em coisas relacionadas ao reino de Deus, ou seja, sua fidelidade. Quando nós começamos a substituir essas palavras negativas por coisas de Deus, nós começamos então a relacionar toda a nossa vida
aplicada na palavra de Deus. Jesus nos ensina sobre a ansiedade relacionada às nossas necessidades diárias. Ele explicou muito bem como Deus pode cuidar das suas criaturas mais simples, como pássaros e plantas. E quanto mais a nós, que somos seus filhos, ele diz, não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha só o que Jesus disse na palavra. Não tem de mais valor do que essas criações? Não tem de vocês mais valor do que todas essas criações? Temos que tomar a decisão de recusar um pensamento inquietador e substituir todos eles pela promessa de Deus. Precisamos substituir todos esses pensamentos que vêm para nos destruir. Esses pensamentos vêm para nos destruir e pela verdade estimulante da Bíblia. Então, quando você começa a substituir as mentiras de Satanás por verdades bíblicas, você começa então a levar seu pensamento todo cativo a Deus. Identificar, capturar, recusar e substituir, vale lembrar que você precisa aplicar essa regra todos os dias. Isso, na verdade, no primeiro momento, pode parecer até um exercício repetitivo e até ineficaz. Você, no primeiro momento, você pode até identificar isso aí. Mas se você persistir, se você resistir, você logo descobrirá que os pensamentos ofensivos que o incomodam a perder a sua força, a sua fé, vão te levar a uma disposição mental muito melhor. Ou seja, tudo que você treinar e você continuar treinando, vai chegar a hora que você vai ficar bom nisso. Então, se você treinar, identificar, capturar, recusar, substituir, vai chegar a hora que você vai fazer isso automaticamente e você vai ver que os resultados vão ser todos favoráveis. Por quê? Quando nós mantemos firmes essas 4 formas de levar nosso pensamento a Cristo, nós mantemos o curso da nossa vida durante qualquer circunstância que aparecer. Por quê? São muitos os ventos que sopram contra nós, contra nossas vidas, e mais pensamentos destrutivos do que pensamentos construtivos. Então, esses pensamentos estão à nossa volta o tempo todo querendo entrar, vindo como seta. Mas se nós não desviarmos a rota, se não soubermos identificá-lo, se não soubermos identificar, capturar, recusar e substituir, o que vai acontecer? Nós vamos naufragar, nós vamos viver uma vida a todo momento falha, a todo momento de fracasso, a todo momento de negatividade, a todo momento de depressão, a todo momento de ansiedade. Então, essa forma de nós mantermos o nosso curso no vendaval, identificando, capturando, recusando e substituindo, são realmente o jeito certo de nós não sucumbirmos àquilo que nós pensamos. Paulo incentiva bastante a pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Relacionado a isso está o problema de ter uma disposição mental temporal, ou seja, se a gente não manter uma disposição mental, uma disposição mental eterna, nós não conseguimos manter o nosso curso nas circunstâncias que vêm sobre a nossa vida. Pense lá em 2 Coríntios 4,18, que está escrito assim: não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, elas são aqui na terra. Olha aqui, elas são aqui na terra, e as que não se veem são eternas. Existe sim um perigo de ter uma disposição mental aqui, uma disposição mental nas coisas, por isso que nós preocupamos tanto nas coisas aqui, por isso que nós chegamos a encontrar fracassos, a encontrar percalços, a encontrar derrotas, porque nós pensamos muito com os nossos olhos postos aqui nessa terra, e nós esquecemos que nós temos um manual
um manual todo para ter à nossa disposição eterna. Ou seja, nessa sociedade que nós vivemos, tornou-se quase que universal e a psicologia, de alguma forma, acrescentou verdades novas e necessárias ao que Deus disse na sua palavra. Ou seja, acreditar mais a psicologia do que na palavra de Deus. Ao que parece, acreditar-se que a palavra de Deus é a verdade, mas não toda a verdade assim, e que a psicologia suplementa a informação bíblica incompleta. Mas a gente sabe que, no entanto, as escrituras dizem que de si mesmo, que tudo de que nós precisamos na vida encontra-se em seu interior. Olha só o que Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, você quer ter uma mente totalmente diferente? Centre naquilo que diz a palavra do Senhor. Diga a si mesmo: eu creio que a palavra de Deus direcionará o meu barco, porque eu identifico, eu capturo, eu recuso e eu substituo todas as palavras negativas. E eu te faço uma pergunta. Aqui. Você vai ler essa pergunta para você mesmo. Qual a direção do seu barco? Qual a direção que você tem dado ao seu barco? Você está disposto a tornar seus pensamentos cativos e levá-los à obediência a Cristo? Quem está determinando a rota da sua vida? Os ventos que vão batendo e vão ditando o ritmo ou a bússola do seu barco é a palavra de Deus. Aqui eu falei para você 4 formas de você levar seu pensamento cativo a Cristo. Identificando, capturando, recusando e substituindo. Para quê? Você fazendo isso, você dispõe a sua mente o espiritual, a emocional e ao mental. Você consegue, então, manter o curso da sua vida no vendaval. Quando você tiver um vento muito forte, você será capaz de identificar, capturar, recusar e substituir, mantendo a sua direção do barco da sua vida em obediência a Jesus. Ou seja, você aplicou essa palavra, você necessitou daquilo que vem sobre a sua vida e você, então, vai fazer que a sua mente se renove a todo momento, a fim de trazer para a sua vida a transformação que você tanto necessita e tanto precisa encontrar. Tá bom? Então, essa foi a primeira aula do curso da renovação da mente, tá bom? Recuperando os pensamentos para que ele possa ser levado cativo à obediência de Cristo, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula aí. Um forte abraço, até mais, tchau.